a Justiça estabeleceu alguns prazos, né, para que o governo do Rio, para que a administração de Petrópolis, né, municipal de Petrópolis, para que executem serviços para se evitar novas tragédias, né? A gente está falando de limpeza ali daquele túnel, é túnel extravasor, é isso? Isso mesmo. É um túnel que é responsável por direcionar as águas dos rios, galerias pluviais também, para diferentes pontos da cidade de Petrópolis, de forma que não desaguem todos no mesmo local. E quando há um temporal de grandes proporções, como o que aconteceu em fevereiro, deixando mais de 240 mortos, que você não inunde a cidade inteira, que foi o que aconteceu, e um dos motivos, especialistas apontam para isso, é que o túnel ele não está passando pela manutenção adequada, obras deveriam ter sido feitas há décadas e não foram até hoje, e dessa forma, quando chove um pouquinho acima da média, Petrópolis já alaga. Imagina então um temporal que foi classificado como o maior da história, pelo menos desde que começou-se a medir ali a precipitação na cidade imperial. Então, agora a Justiça precisou definir um prazo diante da inércia do poder público. A gente vem até mostrando aqui ao longo dos últimos meses, desde essa tragédia de fevereiro, que há um conflito entre governos municipal de Petrópolis, estadual e federal, quanto a quem é responsável pelo quê. Nesse caso, o túnel extravasor é o governo do estado mesmo, Carla. E aí a Justiça fixou o dia 2 de agosto como deadline, limite, para o governo iniciar as obras. Isso porque vem sendo dada uma desculpa atrás da outra nas audiências. Aí entra fase de estudos, depois contratação de empresa, sendo que poderia muito bem entrar como emergencial, claro. Sem nenhuma irregularidade, a gente fiscalizando e os próprios órgãos fiscalizadores também, mas diante da gravidade poderia ser uma contratação emergencial, mas aí demora-se muito para começar na prática a fazer as intervenções. E só no ponto por onde esse túnel passa foram mais de 30 crateras abertas nas últimas semanas. Chegou a ter um morador que caiu e fraturou a tíbia. Até hoje não se recuperou 100%. E a obra do túnel extravasor é só uma das que precisam ser feitas. Ainda tem desobstrução dos rios. A gente fez um levantamento. Hoje você tem rios obstruídos com o equivalente a 42 piscinas olímpicas de lixo, que fazem também com que encha muito rápido quando chove. Então é um trabalho conjunto, mas nesse caso o prazo é o dia 2 de agosto para que o governo do estado comece as obras no túnel extravasor. Pois é, a gente está no inverno. Não chove nesse período, ou a tragédia vai ficando para trás, a gente vai se distanciando dela. Aí, nesse primeiro momento, se cumpre a determinação da Justiça e passa um ano, passam-se 2 anos. E aí a coisa vai ficando cada vez menor, né? Vai perdendo prioridade aqui na nossa mente, nas mentes de todos. E aí, no fim das contas, o que a gente tem de novo? Uma nova tragédia daqui a alguns anos. A gente torce para que isso não aconteça, né? Mas trabalhar com jornalismo é isso, né, Megali? É observar as coisas se repetindo e a gente não conseguindo resolver os problemas, ainda que as responsabilidades estejam bem claras, né? Perfeito. Qual é de quem? Ô, Pinho, como é que seria a arquitetura desse túnel? Quem mora em grandes cidades está acostumado com o conceito de piscinão, né? Piscinão é um conceito simples, é um piscinão para onde a água vai, né? E se concentra ali, a água que inundaria uma avenida, uma rua, fica lá, concentrada nesse lugar. No caso do túnel, como é que seria isso? Qual seria o diâmetro desse túnel? Como é que ele funcionaria? Seriam criados bueiros ali, gargalos, para que a água chegasse até ele? E aí, chegando até ele, a água seria levada para onde? Então, eu não vou saber o diâmetro agora de cabeça, mas são alguns espaços realmente para o deságue e essa água ela vai sendo direcionada por galerias. O túnel ele corta grande parte da cidade e vai soltando ali em diferentes pontos o que chega de água nele para poder fazer essa distribuição em diferentes rios, de forma que você não concentre em um local só o deságue de chuva, de inundações e por aí vai. Então a ideia é mesmo funcionar como se fosse uma espécie de calha, mas com diferentes saídas, para evitar que fique tudo desaguando no mesmo ponto e que o ralo encha rapidamente. Seria mais ou menos essa a ideia. Não seria ali um piscinão, mas algumas entradas, algumas galerias, e esse túnel vai cortando a cidade, jogando água em diferentes pontos. Eu tenho uma foto aqui do fotojornalista Alcir Aglio, que eu mandei para o Thiago Rossi. Vamos ver se dá tempo de colocar na tela.
que aí mostra, né, esse túnel passando por baixo ali de algumas vias, né, em uma área ele é aberto e tem algumas saídas. Dá uma olhada ali, Megali, na tela. Nas partes abertas até se transforma como se fosse um valão, né, que é onde entra a água também. E aí você tem saídas diferentes ali, tá vendo? Cada uma Você mandou isso provavelmente agora? encaminhando. Como o nosso ouvinte é rápido, né? Não, eu que achei. Ah, foi você? Ah, Eu só dei... Não, eu dei o crédito da foto. Essa foto foi feita pelo fotojornalista Alcir Alho. Ah, entendi. E como ele é um túnel que, como a Carla disse, vai passando por baixo das ruas, esse é o perigo também da falta de manutenção. Por isso que eu falei, já foram mais de 30 crateras abertas recentemente pela falta de manutenção e os impactos quando chove muito. E essas crateras elas vão se abrindo nas ruas por onde o túnel passa por baixo, né, nos pontos mais críticos. Muito bem.